Essa pesquisa ela derruba um outro tabu que é convencionado nas discussões de boteco, de torcedores, de que a torcida do Flamengo, apontada como a maior do Brasil, ela é uma torcida composta, em sua maioria, por simpatizantes. E, na verdade, não. A torcida do Flamengo é a quarta do Brasil em número de torcedores, aspas, raiz. Né? Pela ordem é Grêmio e Inter, né? Ou Inter e Grêmio, não vou entrar nessa disputa. Por favor. Estão empatados, né? Então deixa assim. Aí o Corinthians com 82%, o Flamengo 81%, e a quinta posição é do Coritiba, com 80%, são os clubes acima de 80% de torcedores exclusivamente das suas camisas. Nós chamamos de torcedor, ou seja, tem o torcedor e tem o simpatizante. Tá? Vamos primeiro explicar qual é a diferença entre eles, que é uma diferença importante. Tá? Quando nós fazemos a nossa pesquisa a cada 3 anos, mais ou menos, né? Enfim, e aí perguntamos qual é o seu time de coração. E aí a pessoa responde, sei lá, Botafogo. Ok, a gente registra a resposta. Desculpe, aí vem uma pergunta seguinte. Além de torcer pelo Botafogo, seu time de campeão, você tem alguma simpatia forte por algum outro clube? E a resposta pode ser sim ou não. Tá? Se a resposta é não, e a maioria dos torcedores só torcem por um clube, não tem simpatia por um segundo, então a gente continua com outras perguntas sobre consumo, recall de marca, se vai a jogo, enfim. Aí segue na parte de comportamento e atitude, né? Mas se a pessoa diz, sim, eu tenho simpatia por um segundo clube, a gente pergunta qual clube que é. Aí eu vou dizer que fala o Náutico, só para citar qualquer clube aqui. Ok. Aí vem aquela pergunta bacana, né? Que é o seguinte, muito bem, você tem simpatia pelo Botafogo, desculpe, você torce pelo Botafogo e tem simpatia pelo Náutico. A pergunta é, quando um joga com o outro, para quem ele torce? Né? Porque essa pergunta é que vai levar a resposta de quem realmente pertence ao coração daquele torcedor. Tá? Como disse antes, a maioria dos torcedores só torcem para um clube. Você pode chamar de torcedor, pode chamar de torcedor raiz, pode chamar de torcedor exclusivo, mas não chama de torcedor puro, porque eu acho que o torcedor puro dá uma conotação que o simpatizante é impuro. E não é. Ou seja, o torcedor simpatizante, ou o simpatizante, ele é um torcedor como outro qualquer, que vibra e chora e segue e consome e tem camisa e tem pay-per-view, tanto quanto os torcedores raiz, vamos chamar assim, só que ele, por uma questão cultural, geográfica, histórica ou outra, ele nutre uma enorme simpatia por um outro clube. Como alguém que lê essa estatística, não sei se há a necessidade dessa dicotomia, mas vou formular a pergunta mesmo assim. É preferível ter uma torcida com maior número de pessoas e mais simpatizantes ou ter uma torcida, aspas, mais raiz? Eu acho que o ideal utópico, né, é que você tenha 100% dos seus torcedores exclusivos. Ou seja, porque aí você tem uma torcida que só vai consumir o seu clube, que só vai comprar a sua camisa, que só vai comprar o seu pay-per-view. Mas isso, evidentemente, não existe na vida real. Não tem nenhum clube brasileiro, nenhum deles, que tem torcida 100% exclusiva. Mais do que isso, não tem nenhum clube brasileiro que tem torcida 90% exclusiva. Ou seja, os dois clubes, se não me falha a memória, não tenho na minha frente os números, que têm o maior percentual de torcida exclusiva são os dois do Rio Grande do Sul, o Grêmio e o Internacional, com mais de 80%. Enfim. E aí, sabendo-se da existência de milhões ou dezenas de milhões de torcedores mistos, ou de simpatizantes, eu gosto mais da palavra simpatizante do torcedor misto, a pergunta é, o que os clubes devem fazer em relação a isso? Porque eles existem. Por várias razões, a gente pode contar um pouco da história de como é que surgiu esse tipo de torcedor, que é bem interessante, mas o torcedor misto ou simpatizante, ele compra produto licenciado, ele compra camisa oficial,
ele assina pay-per-view. Se você lançar um programa de sócio-torcedor que dê benefícios a ele que não o ingressa, porque muitas vezes ele não mora na cidade ou no estado, ele vai se tornar sócio-torcedor, ele consome as mídias sociais do clube, ele consome o dia a dia do clube, ele é um consumidor em potencial que os clubes têm. De novo, estamos falando de dezenas de milhões de pessoas. Ignorar essa enorme multidão de pessoas, pior, agredir ou ofender como se eles fossem subtorcedores, é um erro estratégico, porque os clubes estão desperdiçando o mercado consumidor em potencial muito grande.